Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente está gravando aqui do Teatro Municipal de Nova Lima. É uma satisfação muito grande gravar aqui, depois de um momento especial, né, para a gente que é de Nova Lima, curtir uma final de campeonato amador que teve aqui na cidade, em que o Morvelli foi campeão, e a gente está fazendo esse dia especial, né, que é uma gravação externa, como foi na segunda-feira passada. A ideia era fazer no Campo do Vila, não foi possível por causa da chuva, mas a gente está aqui no Teatro Municipal, Manuel Franz de Lima, para gravar esse programa super especial, que antecede, né, ao grande programa de esporte hoje, que vai tratar do campeão e do campeonato de futebol amador de Nova Lima. Que eu falo mais uma vez que o Morvelli, com toda a experiência que tem de estar chegando aí ao campeonato várias vezes, né, na final, conseguiu se sagrar campeão. Bom, para a gente tratar de um assunto tão bacana hoje, que é o direito internacional e as relações internacionais que está relacionado ao Brasil, nada melhor do que trazer um especialista, professor, amigo meu. Eu acho que a gente precisa tratar de todos os assuntos da esfera política nacional. A gente que está vivendo um momento tão ímpar na sociedade brasileira, né? É um momento tão novo que tudo que acontece diariamente é surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer. Para tratar desse assunto tão volátil e tão moderno e tão atual, professor Davi França. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Tratar desse assunto hoje tem nos custado caro, né? Mas eu acho que não foge da nossa esfera ter que debater isso, principalmente nós que somos do direito. Seja muito bem-vindo e é um prazer te receber. Betão, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente é um tema, falar do Brasil já é uma imensidão e uma complexidade de temas. Falar do que o Brasil pretende, busca fazer, realizar com outros países e instituições, organizações internacionais, é algo que aparenta ser ou estar muito distante do que nós estamos acostumados, e por isso esse espaço é um espaço muito proveitoso para a gente tentar desvendar, desmistificar e até mesmo facilitar alguns entendimentos, algumas proposições da política, não só internacional, como da política externa do país atualmente. Ô Davi, como é que a gente pode entender o direito internacional hoje, principalmente com um presidente que, vez por outra, fala algumas coisas, que ele teve aquela fala dele na ONU, teve uma série de outras coisas, a briga dele com o Macron. O direito internacional, ele também está vivendo um momento de incerteza muito grande? Como é que a gente pode entender o direito internacional, principalmente na relação comercial hoje? O direito internacional ele é um pouco diferente da política internacional. O direito internacional ele tenta materializar, da mesma forma como os outros ramos do direito, ele tenta materializar anseios, necessidades da sociedade. E o direito internacional ele busca isso a partir das necessidades apresentadas no âmbito da sociedade internacional e das relações entre, principalmente, os Estados. Portanto, a partir do exercício da política internacional. O direito internacional sempre foi um campo do direito que sempre esteve em modificação, em atualização, em desenvolvimento, haja vista as interações entre os Estados. Então, desde os primórdios do direito internacional, em que nós tínhamos Estados totalmente separados, com soberanias plenas e absolutas, até os momentos atuais em que há um intuito colaboracionista,
cooperativismo mais aprofundado, e todas essas perspectivas, logicamente, induz a mudanças na condução e na formação do direito internacional. Atualmente, nós podemos falar sim que o direito internacional ele vem enfrentando certos desafios ante as políticas entabuladas não apenas pelo governo atual, pelo Brasil, mas também por outros estados que vêm, uns atuando de forma semelhante, outros atuando de forma um pouco diferente à nossa, e que buscam no direito a legitimação dessas políticas. Mas o direito ele evolui. Eu sempre digo que o direito ele está sempre um pouco atrás da evolução da sociedade, apesar de que ele serve para facilitar as relações intersociais. O direito internacional ele tenta andar par e passo à evolução da sociedade, mas a formação desse direito é um pouco mais complexa do que a formação no âmbito interno. Sim. Como é que a gente também pode entender essa confusão toda entre a União Europeia e o Mercosul e o Brasil? Como é que o Brasil se encaixa nesse contexto? Esse é um tema interessante, é um tema que já data de longos anos. Essa negociação entre Mercosul e União Europeia, na tentativa de celebrar um tratado que possibilitasse melhores condições para o comércio entre os dois blocos, ela começa aproximadamente em 1999. Bom, já se tinha algumas intenções anteriores, mas a gente pode fechar esse marco em 1999. E de lá para cá, eu costumo dizer que houve uma sanfona em termos de evolução das negociações. Por quê? Porque isso começa lá no governo Fernando Henrique, 99. Depois, por questões de atuação política, as negociações elas freiam um pouco. Questões europeias também fazem com que as negociações fossem colocadas de molho. E agora, junho desse ano, o acordo foi celebrado. Qual a importância? Alguns vão falar, por que esse acordo foi celebrado de forma tão rápida? Ele não foi celebrado de forma tão rápida. Nós temos 20 anos aí de evolução, de maturação, de elaboração. Foi um acordo que passou, se nós pegarmos só a visão brasileira, por vários governos, portanto, várias formas de pensamento. E chegou num ponto em que entendeu-se estar maduro o suficiente, as negociações estarem maduras o suficiente para serem celebradas, concretizadas. Mas, obviamente, as circunstâncias atuais, elas influenciam. E eu gostaria de citar uma que não é tão falada por aí, que motivou a aceleração da celebração desse tratado, que é justamente a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente pode falar, mas o que Brasil, Argentina, Estados europeus têm a ver com a guerra comercial entre Estados Unidos e China? Muita coisa. Estima-se que, se o ritmo de crescimento econômico mantiver da forma como ele está hoje, entre Estados Unidos, nos Estados Unidos e na China, que em 2030 a China será o maior PIB, a hegemonia econômica do mundo. E o que os Estados Unidos pretende com essa guerra comercial? Simplesmente retardar essa nova posição chinesa. Muito bem, com isso ele impõe barreiras comerciais aos produtos chineses e a China falou, para onde que eu vou encaminhar meus produtos agora? Para onde que eu vou encaminhar minha produção? Europa? Europa é um dos maiores mercados do mundo. E os europeus, diante daquela enxurrada ou possível enxurrada de produtos chineses mais baratos, eles também vão pensar, peraí, para onde agora que eu vou escoar minha produção? Para a última barreira que eles ainda não chegaram. América Latina, em especial,
o maior mercado consumidor da América Latina, que é o Brasil, e, em especial, o Mercosul. Então, nós temos o timing certo para acelerar e concretizar o acordo que chamam de livre comércio, mas não é um comércio liberado, é um acordo que estabelece condições mais favoráveis, tanto para um bloco quanto para o outro. Bom, nessa resposta sua tem aí três espectros, que é Estados Unidos, China e União Europeia. Nessa confusão toda que a gente está vivendo também, a Amazônia entra nessa discussão. Como é que essa confusão nacional ou sul-americana interfere nas relações comerciais, basicamente com a Europa, que seria um grande negócio, me parece que seria um grande negócio a relação entre União Europeia, Mercosul, e o Brasil se aproveitaria muito bem disso. Veja, esse ponto é muito interessante porque a gente está falando de política, nós estamos falando de negociações. E negociar, a negociação de um bloco econômico que implica em 27 formas de pensar, no caso da União Europeia, e no caso do Mercosul, principalmente Brasil e Argentina, nós não estamos falando de uma negociação fácil, nós estamos falando de uma negociação complexa, uma negociação que vai impactar dois dos maiores mercados consumidores do mundo. E aí tem duas questões muito caras que permeou toda a negociação nesses 20 anos, que é a questão da liberação ou liberalização ou facilitação da comercialização de produtos industrializados, de um lado, e de outro lado dos produtos agrícolas, pecuários. De um lado nós temos uma União Europeia em que, dentro da qual alguns países encabeçados pela França e Irlanda subsidiam muito o setor agrícola, o setor pecuário. De outro lado, nós temos o Brasil, nós temos a Argentina, que subsidiam sua indústria, subsidiam a fabricação, a elaboração dos produtos manufaturados. Por quê? Porque nem Brasil é eficiente na produção industrial e nem a Europa é eficiente na produção agrícola. Então precisa do Estado colaborando. Então, liberalizar o comércio agrícola, pecuário na Europa, ou liberalizar o comércio industrial no Brasil, eram temas espinhosos, eram temas que, e ainda são, temas que desagradam parcela da elite decisória em ambos os blocos. Muito bem. E isso fez com que incomodasse a celebração do acordo, incomodasse alguns. E dentre eles, França, que subsidia muito a sua agricultura, dentre eles a Alemanha, que subsidia parte do seu setor agrícola pastoril, incomodou a Irlanda, e esse incômodo fez com que, politicamente, os líderes se sentissem acuados. A população começou a reivindicar. Falou, mas você vai deixar que isso aconteça com os nossos produtores rurais? Você vai deixar entrar carne brasileira, vai deixar entrar suco de laranja brasileiro, vai deixar entrar outros produtos agrícolas brasileiros a custo zero aqui no nosso país? E como é que vão ficar os pequenos produtores? Eles não vão ter competitividade. Isso fez com que Macron, por exemplo, viesse a campo e, a partir de uma circunstância que eu diria que foi até um excelente momento para ele, uma circunstância de sorte, que foram as queimadas na Amazônia, sorte para o Macron. Foi mais um elemento político, isso se transforma em mais um elemento político para ele inflamar todo o discurso da necessidade de rever algumas questões agrícolas e exigir, inclusive, que o Brasil
empenhasse sua palavra na preservação do meio ambiente, na busca e na tentativa de evitar queimadas. A meu ver, discurso demagógico por parte do Macron, mesmo porque o partido do Macron, poucos meses antes dos eventos da Amazônia, ele saiu perdendo nas eleições europeias para indicação dos representantes europeus nos órgãos, dos representantes nacionais nos órgãos europeus. Ele cai de segundo para terceiro. O partido político, que é o salvo engano, Ecologia, agora eu perdi o nome, mas Ecologia alguma coisa, ele perde essa posição. Com isso, uma futura eleição ou uma reeleição, enfim, daqui 3 para 4 anos, ficaria prejudicada. Então, a gente percebe que tem todo um discurso político por trás disso. Tem uma estratégia ali também, né? É uma estratégia para ele não apenas descolar do seu eleitor e mostrar que ele está empenhado com as questões ambientais e, ao mesmo tempo, retardar um pouco a concretização desse acordo. Porque esse acordo, embora celebrado, ele não vai entrar em vigor, ele não vai ser colocado em prática em um curto espaço de tempo. Sim. O papel da OCDE e essa situação que aconteceu foi até pertinente agora, do Brasil, a gente já tinha marcado a pauta e o Brasil não foi indicado, foi a Argentina. Também é uma retaliação, talvez, dos Estados Unidos não ter indicado o Brasil. Como é que você enxerga esse papel da OCDE? Se ela tem tanta importância assim de fato, né? E essa virada de costas, vamos dizer assim, que o Trump deu para o Bolsonaro, se tem a ver também com esse acordo celebrado com a União Europeia, que está tudo interligado, porque são três blocos distintos, né, brigando pela grande fazenda que é o Brasil, que aqui você tira os commodities e leva. Então está todo mundo brigando pela América Latina. A não indicação do Brasil para a OCDE também pode ter a ver com isso ou não tem nada a ver com isso? A OCDE é realmente uma instituição muito importante, não é? Qual é a sua visão sobre isso, Davi? Olha, é um tema interessantíssimo, é um tema que está na ordem do dia, é um tema que acredito que muitos passaram a saber da existência da OCDE há poucos meses, muito em razão dessa propaganda do governo em querer entrar e precisar da ajuda de alguns membros que já estão no grupo. Mas é o seguinte, quando a gente fala em relações internacionais, nós estamos falando especialmente em pragmatismo. Os Estados, eles vão querer, primeiramente, aquilo que lhes fizer bem, aquilo que lhes agregar, aquilo que lhes enriquecer. Então, essa é a primeira premissa. É ilusão pensar diferentemente. É ilusão de pensar de maneira diversa. Num segundo momento, os Estados podem até querer cooperar entre si, como vários cooperam, como o Brasil coopera com diversos, como já cooperou com os Estados nas relações Sul-Sul durante os governos anteriores. Mas o pragmatismo é aquilo que rege as relações entre os Estados. No caso do Brasil e OCDE, é legítimo o Brasil pleitear, e isso começou não foi com o atual governo, isso começou no governo anterior, no governo Temer, essa necessidade de querer fazer parte de um grupo de países ricos. OCDE, o que é a OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é uma organização que foi criada há praticamente 7 décadas atrás e que reúne ali 36 países, salvo engano, de economia já desenvolvida, de países ricos, dentre eles Estados Unidos, Japão, Dinamarca, Suécia, França e alguns outros. E o Brasil queria fazer parte desse grupinho.
Na realidade, o Brasil já participa da OCDE, salvo engano, desde 2007, por aí, 2008. De que forma? Participando de comitês técnicos, assistindo reuniões, trocando informações. Mas o Brasil queria mais, o Brasil queria participar de grandes acordos e poder influenciar a celebração de grandes acordos que são celebrados entre esses países ricos, esse grupinho de países ricos. O Brasil queria poder, portanto, estar em um outro patamar de negociações. O fato dele não participar da OCDE faz com que ele perca essa oportunidade neste momento. Não que isso gere o caos para o Brasil. O Brasil ele tem outras formas de construir suas relações, como vem construindo suas relações comerciais entre outros estados e blocos. E o caso dos Estados Unidos escolher a Argentina em detrimento do Brasil neste momento foi a meu ver, foi uma atuação simplesmente pragmática. Não foi retaliação. Foi uma atuação pragmática dele. A Argentina ela tem esse pleito muito antes do Brasil. Ela busca ingressar e ela, ou pelo menos no passado, apresentava condições melhores que as brasileiras para estar nesse grupo. Então, eu acredito que não só é um olhar pragmático, buscando um aliado no âmbito do Mercosul, e, de outro lado, é pragmático também a partir do momento em que ele falou: Brasil, espera um pouquinho, sua vez vai chegar, não é agora, e com isso o Brasil fica, peraí, eu abri mão de algumas negociações e você não vai me escolher? Os Estados Unidos quer, logicamente, usar suas peças no tabuleiro para ganhar força aqui também, no âmbito da América do Sul. Ela vai deixar o Brasil um pouco de molho agora, porque é melhor para os Estados Unidos. Ele não está retaliando, é melhor para os Estados Unidos, no tabuleiro de xadrez, mover as peças para esse lado e não para o outro. E o Brasil deveria fazer o mesmo. O Brasil deveria também começar a atuar de maneira pragmática e não simplesmente se alinhar automaticamente como o governo fez, ao menos nos seus primeiros 100 dias, com a atual política externa que ele adotou. Davi, a gente está vivendo no mundo um processo de radicalização e de fechamento. Essa coisa dos blocos, ela tende-se a aumentar com essa visão mais extremada, mais protecionista. Isso tende a ser uma realidade. E é uma pergunta muito interessante, porque nós temos um problema sério, que é a globalização. A internet, todos os meios de produção, nós estamos vivendo a época da indústria 4.0, tudo é relacionado à tecnologia, mas, ao mesmo tempo, nós estamos percebendo também um fechamento cada vez maior, inclusive nas relações até pessoais, né? Isso é uma tendência também no direito internacional, nas relações internacionais? Betão, outro tema interessantíssimo e que implica, e tem várias implicações. Se a gente pega aí desde a Segunda Guerra em diante, a gente vai ver que as relações econômicas e comerciais, em especial econômicas e comerciais internacionais, elas sempre andaram no ritmo de um pêndulo. Então, o pêndulo ora vai para um lado mais extremo, ora vai para o outro lado mais extremo. Só que tem um meio termo aí, tem o caminho todo que ele perpassa. Então, esse meio termo ele vai ser um pouco mais protecionista, menos protecionista, mais liberal, depois volta conforme as circunstâncias que vão acontecendo no mundo, conforme os governos que vão assumindo dentro dos estados, que pertencem, por sua vez, a blocos econômicos. Agora, o pêndulo está mais para a direita. E estando mais para a direita, obviamente, é legítimo pensar que a política externa dos estados
vão acompanhar também o pensamento desses governos e, portanto, elas vão se fechar um pouco mais, elas vão se nacionalizar. Brasil. O Brasil é um caso interessante. Brasil, 200 milhões de habitantes, uma imensidão, um estado continental, com um mercado consumidor gigantesco, mas que é um dos países mais protecionistas do mundo há muito tempo. O Brasil sempre foi um país muito protecionista ao comércio internacional. O Brasil está ali entre os 5 mais protecionistas do mundo, por incrível que pareça. O Brasil ele tenta se abrir para o comércio internacional, mas na hora do, vamos ver, na hora da prática, nós temos lá impostos de importação lá na tampa, nós temos barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias que dificultam o ingresso de produtos e serviços dentro do país. O europeu, ele quer vir investir no Brasil, afinal de contas, 200 milhões de habitantes. Como você mesmo mencionou, o Brasil é uma fazenda mundial, tem muita oportunidade, tem muita forma de produzir, vender e circular riqueza aqui dentro, mas é muito difícil entrar. É difícil em razão da burocracia, é difícil em razão das diversas formas de barreiras comerciais existentes para esses comerciantes estrangeiros, para membros europeus. E por isso também que o tratado entre Mercosul e União Europeia ele é benéfico, vai possibilitar com que haja uma quebra, uma redução de barreiras comerciais para o ingresso desses produtos. Um dado interessante, o Brasil ele praticamente mantém o mesmo nível de produtividade desde a década de 80. Mas a gente tem aí um PIB que cresceu da década de 80 para cima, mas ele cresceu em razão do desenvolvimento do PIB desenvolvido, PIB populacional de desenvolvimento. O nível de produtividade por pessoa se manteve. A população é que cresceu. Uhum. Não foi a qualidade da produção que melhorou. Uhum. E liberando o comércio, isso pode intensificar, a produção pode melhorar, a produção pode intensificar, e isso pode gerar riqueza para o país, pode gerar riqueza para outros estados, e isso facilita o comércio, isso facilita a circulação da riqueza, e essa riqueza vai servir para investimento aqui, vai servir para investimento lá. Então, pensar no comércio é ótimo. Agora, sim, voltando ao que a gente falava antes, o direito internacional é um instrumento, como o direito interno é outro instrumento, e ele tem que acompanhar o pêndulo. Uhum. Se nós estamos num momento de um maior protecionismo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, mencionamos aí a guerra comercial com a China, não só a Europa, com alguns países, o direito ele vai acompanhar, o direito é um instrumento, ele vai ter que servir para legitimizar a política a ser adotada. Mas, a meu ver, essa é uma política que não vai se sustentar por muito tempo. Esse radicalismo de direita na economia, a meu ver, isso dura aí uns 5, no máximo uns 8 anos, que seria talvez o período que possíveis reconduções de líderes pudesse acontecer. Enfim, eu acho que logo, logo o pêndulo vai voltar, talvez com um pouco menos força, e não vai para o lado extremo, para o extremo oposto, e aí a gente pode ter talvez políticas internacionais mais amenas, mais cooperativas, e isso enseja e beneficia um multilateralismo e até mesmo a globalização. Davi, para a gente ir para a parte final do programa, para fazer a última pergunta, o que a gente pode esperar, né? Quando a gente fala de direito internacional, você pensa também na ponta daquela pessoa que importa, daquela pessoa que vive também, né? Aqui em Belo Horizonte a gente está vivendo um boom de startups, como São Paulo também. Então vai precisar muito de tecnologia, e vai precisar de tecnologia com preço acessível, e também vai precisar de muito equipamento, muita coisa que vai esbarrar também no direito internacional. O que você tem para falar para essas pessoas que têm essa intenção, não só de investir, mas também de caminhar nessa toada?
Bom, primeiramente, falar para não desistirem. Nunca, é difícil, não é fácil, mas não desistam, insistam, se internacionalizem à medida do possível, tente vender seu serviço, tente vender seu produto para fora, busquem novos mercados, mas para isso, tentem aprender o máximo possível como é a lógica do comércio internacional. Quais são os instrumentos para tirar o seu produto, o seu serviço daqui e colocá-lo em um mercado diferente do brasileiro. Se nós pegarmos o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, um dos pontos dele importantes, um dos pontos mais importantes é justamente a liberalização. Quando eu digo liberalização, eu quero dizer redução, facilitação de ingresso de produtos industrializados europeus aqui no Brasil. E eu posso colocar aqui, citar que eu lembro de cabeça, carros, peças, produtos de tecnologia vão entrar, talvez não tão reduzidos como carros e peças automotivas, mas terá sim uma redução e uma facilitação. Então, é necessário ficar atento, não são regras que serão implementadas da noite para o dia, tem todo um cronograma para adaptação, mas busquem conhecer como funciona essa lógica de importação, exportação, quais são as regras, quais são as facilidades. E existem sim muitas facilidades, basta a gente buscar esse tipo de informação. Um outro ponto importantíssimo, esse ano o Brasil ele adere aí ao sistema de proteção de dados, é algo que a União Europeia já havia aderido com a sua Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil agora tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e todos nós que mexemos com tecnologia, que vendemos serviços via tecnologia, produtos, etc., passaremos a ter a necessidade, principalmente os empresários, por óbvio, a necessidade de nos adequarmos aos preceitos dessa legislação. Não é algo simples, mas também não será algo que virá da noite para o dia, apesar da lei já existir. Haverá todo um período de adaptação em razão da própria complexidade. Mas se você quer comercializar, transacionar com a Europa ou com outro país que já possui o seu regime de proteção de dados, busque conhecer o regime de proteção de dados desses estados, porque eles serão observados. E a não observância dos preceitos poderá inviabilizar e até mesmo atribuir prejuízos pelo simples fato de não preservar os dados que a lei relaciona como necessários de proteção desses empresários. Muito bem. Chegamos ao final do Cultura Geral, especialíssimo, né? Agradecendo ao professor Davi. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.